Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Formação sobre a história da igreja hoje. Como surgiu a tradição das estações da Via Sacra? Essa tradição é uma das devoções que mais existiram ao longo do tempo, que é a Via Sacra, ou também as estações da cruz, que é quando a gente medita, quando a gente relembra aquilo que Jesus ele passou na sua paixão e morte. E de acordo com a tradição antiga, Nossa Senhora, a Virgem Maria, ela após a ascensão de Jesus aos céus, todos os dias ela caminhava diariamente pelos locais de sofrimento, morte e ressurreição de Jesus. Só que Nossa Senhora, ao ela realizar essa prática todos os dias, ela não estava ali querendo criar uma devoção popular com orações e com essas estações específicas não, de cada lugar não. Nossa Senhora, ela apenas queria guardar no seu coração aquilo que Jesus passou, o sofrimento que Jesus passou, e ela queria relembrar aquilo dali diariamente. E de acordo com a enciclopédia católica, um grupo de capelas conectadas foi construído no século V por São Petrônio, bispo de Bolonha, que ele pretendia representar os santuários mais importantes de Jerusalém. Essas capelas que estavam conectadas, que foram construídas por São Petrônio, elas podem se dizer que foi o germe da criação das estações, ou seja, foi o início de tudo. Foi quando iniciou a ter essa devoção, essa tradição. E claro que a gente não pode dizer que já era assim uma via sacra, porque antes do século XV nós não podemos chamar de via sacra no sentido moderno. E na Idade Média, a Terra Santa ela se tornou uma região volátil. E ali aquelas pessoas, os peregrinos, eles não tinham fácil acesso aos santuários da Paixão de Jesus. Por conta disso, alguns franciscanos e outros representantes de outras ordens religiosas, eles começaram a construir em toda a Europa capelas e santuários que reproduziam esses locais de Jerusalém. Em particular, o padre dominicano Álvaro de Córdoba, que difundiu a devoção começando por Córdoba, onde ele construiu pequenos oratórios de estilo similar às estações modernas. E foi o padre William Saunders que ele visitou a Terra Santa e aqueles locais ali ele começou a chamar de estações. Foi a partir daí que foi surgindo esse nome. Pode-se dizer que esse termo tornou-se popular na Inglaterra por conta desse padre. E nos séculos 17, os franciscanos eles começaram a construir essas estações já agora a partir dentro da igreja. E eles pediram a permissão a Roma. E eles não pediram só a permissão para construir. Eles queriam também que os fiéis, que as pessoas pudessem receber as mesmas indulgências que as pessoas que fossem a Jerusalém, as pessoas que os peregrinos que fossem. Então, o Papa Inocêncio XI, ele reconheceu essa necessidade e ele atendeu o pedido daquelas pessoas, dos franciscanos. E ele abriu caminhos para as estações da cruz como conhecemos hoje. Então, nós não podemos dizer que houve apenas uma pessoa que construiu, que deu início ao surgimento dessa devoção, dessa tradição. Não, porque iniciou primeiro com Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela visitava diariamente e ao longo dos tempos as pessoas foram criando essa devoção, essa tradição, capelas foram construídas, padres foram dando nomes e os franciscanos pediram a permissão a Roma, que onde foi que Roma permitiu, o Papa viu a necessidade, viu que realmente o povo precisava daquilo dali, e nós temos até hoje, foi com santos, com pessoas, que isso foi construído. E a Via Sacra é algo muito importante para a nossa vida espiritual, porque a gente tem de meditar o que Jesus passou, de meditar o sofrimento dele, tudo que ele passou por cada um de nós, para que a gente possa se firmar na nossa vida espiritual. Os santos, eles aconselhavam muito a isso. Então, que nós possamos permanecer com essa tradição todos os anos, sempre na nossa vida. Não só também no período que a gente medita, mas sempre meditar aquilo que Jesus ele sofreu por cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.